Bem-vindos novamente, continuamos a explorar então os métodos disponíveis pela classe, ou disponibilizados pela classe Graphics. Temos então aqui o cenário criado para continuarmos a explorar alguns desses métodos e desta feita vamos ver como desenhar um retângulo. Poderiam pensar, bom, na sequência do vídeo anterior, poderíamos criar 4 linhas, para isso definir as coordenadas de cada ponto como sendo os vértices desse retângulo, e depois executar um Draw Lines. Ora, não é necessário, uma vez que o desenhador, neste caso este objeto criado a partir da classe Graphics, contém um método que se chama Draw Rectangle, ok? E tem depois o Draw Rectangles também. O Draw Rectangles tem aqui a especificidade de nós termos que usar aqui uma estrutura rectangle, que já vamos ver qual é, e neste caso seria um array de retângulos. No entanto, nós vamos ver é o Draw Rectangle. E o Draw Rectangle tem 3 overloads, isto é, tem 3 assinaturas diferentes. A primeira pede-nos uma pen, como é normal, e que nós já temos criado, que é aqui o lápis, e pede-nos uma estrutura, um objeto do tipo rectangle, ok? E nós já vamos ver o que é isto. No entanto, nós podemos desenhar um retângulo sem saber muito bem o que é esta estrutura rectangle. Para isso, temos aqui um segundo overload que nos pede o valor x, y, largura e altura. Okay? Portanto, pede-nos as coordenadas do canto superior esquerdo e depois qual é o comprimento do retângulo e a altura do retângulo. Ora, podemos explorar aqui este, vamos colocar aqui 50,80 e agora vamos definir qual é a largura. Neste caso, vamos definir aqui qual é o comprimento da linha horizontal, ou das duas linhas horizontais que são paralelas, e que, neste caso, vamos definir aqui para 320, e depois as duas linhas verticais. Ok, há aqui qualquer coisa que não está... Ok, eu esqueci-me de colocar aqui a pen, lápis. Ok, agora sim. E agora vamos definir aqui a linha vertical, neste caso 120, por exemplo. E tenho o meu Draw Rectangle pronto, ok? Vamos aqui executar e reparem, cá está o retângulo automaticamente desenhado. Portanto, a primeira variável, neste caso, identifica o canto, a primeira variável, não as primeiras duas, corresponde ao x e ao y, que é o canto superior esquerdo, e depois o 320 corresponde à linha, ao comprimento da linha horizontal, e o 120 corresponde à altura da linha vertical. Okay? Temos, no entanto, ainda um outro overload, que é o último, e que diz, basicamente, ora, vamos cá ver, enquanto num podemos utilizar valores do tipo float, no outro podemos utilizar valores do tipo int. No caso do exemplo que nós utilizamos, era exatamente igual, poderíamos exatamente colocar aqui os mesmos valores e o resultado seria exatamente o mesmo. Há aqui, no entanto, o primeiro overload que diz respeito ao rectangle. Ora, o rectangle, nós podemos criar o rectangle, e o rectangle é uma estrutura que pertence ao namespace system.drawing, portanto ao namespace principal. Ora, rectangle é exatamente a estrutura de um retângulo. Ora, eu vou-lhe chamar rect é igual a new rectangle, e reparem o que é que acontece no retângulo. Eu posso criar um retângulo sem qualquer espécie de parâmetros, e neste caso estou a criar um retângulo cujas coordenadas é 0, 0, 0, 0, ok? E portanto, se eu quiser desenhar um retângulo, agora, desenhador.draw rectangle, eu coloco aqui o lápis, e depois passo como parâmetro o rect, ok? Vamos executar isto e o mais provável é não termos cá nada, uma vez que o retângulo aqui não tem, apesar de estar criado, não tem dimensões. No entanto, eu posso colocar aqui rect, ponto, e agora reparem a quantidade de itens que aqui tem. Eu posso definir o x igual a 50, rect.y igual a 80, rect.width, que é o comprimento, é igual a 320, e rect.height, que é a altura, é igual a 120. E agora sim, eu passo a ter um rect com dimensões, isto é, com coordenadas bem definidas. Então, quando eu executar, já vamos ter aqui o mesmo retângulo que tínhamos anteriormente. No entanto, a forma mais correta de criar um retângulo não é fazendo desta forma, isto é, temos aqui basicamente 5 linhas de código. Nós podemos passar imediatamente os valores através do construtor da classe Rectangle.
Para isso vamos utilizar ou este overload, que nos permite definir uma estrutura do tipo point e depois size. Lá está, point tem x e y e size tem width e height. Ou então podemos simplesmente definir as coordenadas também. Portanto, neste caso vamos definir aqui as coordenadas 50,80,320,120 e temos o nosso retângulo criado. Reparem, o mesmo retângulo vai surgir então aqui no nosso desenho. Okay? E portanto, basicamente esta é a estrutura rectangle. Ok, podemos ir buscar dados a rectangle, neste caso através do rect. Ele tem aqui alguns aspectos muito interessantes que nós iremos explorar mais para a frente, que é o caso do, por exemplo, do bottom, que diz gets the y coordinate. Ok, só um bocadinho. Vamos lá voltar. Gets the y coordinate that is the sum of the system drawing rectangle y. Enfim, há aqui a possibilidade de nós podermos ir buscar as coordenadas dos valores dos cantos do retângulo, ok? Depois temos aqui o método contains, que iremos explorar um pouco mais à frente, que nos permite verificar se um determinado point está dentro ou fora de um retângulo, ok? Isto é muito importante, por exemplo, para colisões, por exemplo. E depois temos aqui mais uma série de valores que nós iremos explorar um pouco mais à frente, quando dedicarmos 1 ou 2 vídeos exclusivamente à classe rectangle. E vamos no próximo vídeo continuar a explorar então o desenhador.